Oi, bom dia. Hoje vamos apresentar o trabalho de método científico da filosofia antiga e atual. Na Grécia Antiga, por volta do século 6 a.C., surgiu a filosofia, um movimento intelectual que buscava explicações racionais para entender a natureza, o universo e o papel humano, iniciado por figuras como Tales de Mileto, os filósofos gregos como Sócrates, Platão e Aristóteles exploraram questões fundamentais como ética, política e metafísica, estabelecendo as bases para o pensamento ocidental. Este movimento foi impulsionado pela democracia em Atenas, pela ascensão da classe mercantil e pela insatisfação com explicações mitológicas tradicionais. A filosofia grega antiga continua a influenciar o pensamento contemporâneo. Fala pessoal, eu vim falar sobre o porquê na filosofia e as perguntas também. As perguntas temos dois tipos de pergunta: as fechadas, que são o sim e o não e às vezes o talvez, e as abertas, que você faz meio que uma reflexão. Você se pergunta sobre aquilo que você pode perguntar à pessoa ou que você recebe, pode resolver aquela pergunta. E também os porquês que eu vou falar agora. Temos um belo exemplo aí dos veículos automóveis hoje em dia, que, por exemplo, o criador dos automóveis falou assim: por que eu não crio algo para me locomover mais rápido em longas distâncias em um curto período? Eu posso me locomover mais rápido e ainda mais vou chegar mais rápido no lugar onde eu quero ir. E também o porquê tem aquela reflexão da sua vida. Também tem descoberta do porquê. O porquê, ele move o mundo. Se você souber usar os porquês, você pode melhorar muito a sua vida se você souber usar. Fala, rapaziada, hoje vamos falar sobre o Renascimento e a Revolução Científica. Essa época ela foi marcada como uma ponte da Idade Média para a Idade Moderna. E nela temos o Renascimento e a Revolução Científica. O que acontece nessa questão dessa época? Os grandes especialistas e pensadores da época deixaram de fazer suas pesquisas e teorias que eram antes ligadas à teologia divina e passaram a ser o foco dessas pesquisas o ser humano. E aí nós temos dois filósofos importantes nessa época: Nicolau Maquiavel e Campanella. Também temos Michelangelo, que fazia muitas artes renascentistas. E temos como, por exemplo, aqui a criação de Adão. Nela podemos perceber que há uma ligação entre tanto a teologia divina quanto o racionalismo e o antropocentrismo, como podemos ver aqui atrás de Deus, que tem o que? Um cérebro, ou seja, que simboliza a junção entre a fé e a racionalidade. Temos também aqui a questão do toque dentro de Deus. Você percebe que Deus está aqui todo humilde, esticando o seu toque, mas o Adão não está tão assim, os deuses estão até um pouco mais dobrados. O que simboliza que Deus sempre vai estar aqui pra gente, mas cabe ao homem a decisão de buscá-lo. Pode parar. Bom, já na Revolução Científica, os cientistas, impulsionados pelo Renascimento, trouxeram também e pesquisaram mais sobre as suas pesquisas no passado, que tinham um teor mais sobre especulação. E aí, a partir daí, eles mudaram seus níveis de pesquisa ao invés de ser por que as coisas aconteciam, para como as coisas aconteciam, tendo suas pesquisas mais em relação à experimentação do que só apenas a língua falada. Temos como, por exemplo, Nicolau Copérnico, que fez a teoria do universo, onde não era mais a Terra o centro do universo, mas sim o Sol, e que a Terra não era mais qualitativa, e sim quantitativa. E aí o Nicolau Copérnico fez essa teoria, mas ele sofreu grande repressão da igreja. Mas mais pra frente, Galileu Galilei veio e reafirmou essa teoria com experimentações. Essa questão da Revolução Científica foi um grande impulso para o método científico também, pois a partir daí que a experimentação ganhou mais força, para que logo depois o método científico fosse aprovado e criado. Agora, o que a filosofia tem a ver com esses dois pontos? A gente sabe que a filosofia é o questionamento da vida, certo? Sempre vamos estar nos perguntando sobre as coisas. E a partir daqui é a mesma coisa. Foi após eles se perguntarem sobre os acontecimentos que trouxeram novas ideias para eles para criar essas coisas. Vou falar sobre René Descartes, o pai da era moderna,
que René Descartes, ele sempre teve ótimas escolas, sempre foi muito afundado nos estudos sobre matemática, filosofia e astronomia, que estudou advocacia, até tirou seu bacharel, mas só que não seguiu essa carreira na advocacia. Ele acabou seguindo por uma carreira militar, onde ele serviu o exército do holandês, do príncipe holandês, Maurício Nassau, e lá ele foi conselheiro estrategista militar. Logo após disso, ele decidiu viver a sua vida como filósofo. E como ele já era um matemático, então ele decidiu viver com a matemática ao seu lado, cara. Então ele era um filósofo mais que buscava a exatidão de cada coisa. Assim como, por exemplo, Platão e Galileu Galilei. Que o Galileu Galilei mostrou como a gente vê hoje em dia o Sol, o centro do nosso sistema solar, e o Platão, que teve sua grande academia focada em matemática e outros assuntos. O Descartes, ele trouxe o nosso método cartesiano, onde seria também o método da dúvida, onde você tem que limpar totalmente sua mente de significados ou expressão popular e você analisar se realmente é aquilo. É como a gente vai falar sobre o método científico, que é logo sobre... Bom, para a parte final aqui do nosso trabalho, podemos ver aqui na mesa que não há muitos filósofos no tempo atual. Bom, aqui temos um exemplo da nossa querida professora Mirela Pinheiro, mestra, que ela é uma representação dos dias atuais, mas a filosofia, eu acho que ela chegou no seu ponto onde ela mais queria, pelo simples fato dela estar tão englobada em tudo que a gente vê, que ela parece ser muito insignificante. Vemos como em trabalhos a filosofia está inserida. No jovem, ela ajuda a gente a trabalhar o nosso raciocínio lógico, o nosso raciocínio crítico, a gente pensar, a gente questionar, a gente trabalhar, a gente conviver em sociedade. E a gente pensa, a gente vai fazer tudo isso. A gente vê hoje em dia que não há trabalhos muito com a filosofia, mas todos os trabalhos expressão da filosofia. Um trabalho pode não ser sobre filosofia, mas ele vai ter filosofia dentro dele. Pelo simples fato que para poder, por exemplo, você estudar uma filosofia, começa quando um professor dá uma matéria e você não entende, e você fala, eu não concordo com isso, eu acho que tem que ser do modo, e eu pergunto por quê. Porque aí a filosofia já está englobada. Quando a gente tem que trabalhar um trabalho que parece que não tem nada a ver com filosofia, mas na verdade, quando a gente já tem um questionamento, um porquê que a gente tem que fazer aquilo, a gente já está englobando a filosofia. Então é por isso que a filosofia hoje está tão englobada na gente. Ela parece ser nada, mas quando ela é tudo. E a filosofia é a vida. E a vida, ela é maravilhosa. É isso aí, rapaziada. Fé. Vai. Bom, como podemos ver, nosso amigo aqui errou a bola. Por que ele errou a bola? Podemos dizer, pode ser sobre a pressão do estádio lotado, pelo goleiro, pode ser por várias coisas. Isso vem da pressão social, que vem do fato social, que é uma teoria elaborada por Durkheim, que podemos ver aqui que é uma hipótese que ele pode ter errado por causa da pressão, por causa de tudo isso, entende? E vai. Bom, após o que o Luiz falou, a gente vai usar o método científico para descobrir o porquê que o jogador errou o pênalti. E temos as etapas que eu vou citar agora: a observação, a formulação de hipóteses, a experimentação e a conclusão. O Luiz, no caso, já mostrou a observação e formulou as hipóteses, que seria devido ou à pressão social do ambiente ou do goleiro, ou como a forma que ele chutou. E agora vamos para as etapas da experimentação para ver se essa teoria é certa ou é errada. E vai. Bom, então após essas experimentações, o que podemos pôr em conclusão? Que realmente o problema é o quê? É a forma como se chuta e com a pressão social. Você vê, o primeiro chute, devido à pressão do goleiro, ele chutou e o goleiro agarrou. O goleiro entrou na mente dele e conseguiu defender. O segundo, você vê que ele chuta para fora, ou seja,
A questão do ângulo dele, a forma que ele chutou, fez com que ele chutasse errado e fosse para fora. Já na última, percebe-se que, devido a ele ter uma mente forte e não ter sofrido pressão tanto da torcida quanto do goleiro e ter a experiência de chutar certo, ele fez o gol, mostrando então que as possíveis respostas e as respostas mais exatas, entre aspas, são essas duas, que é devido à pressão social da torcida e do goleiro e a forma que se chuta errado, que a pessoa pode errar um pênalti.